Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal, né? Eu me chamo Luiz, né? Como vocês já sabem. Se você que tá vendo esse vídeo ainda não é inscrito, se você que tá vendo esse vídeo ainda não deixou o like nesse canal, deixem um like, se inscrevam no canal, vocês vão estar me ajudando bastante, né? A poder trazer mais pessoas, a poder dar mais engajamento para mais pessoas em si poderem ver esse vídeo. Esses vídeos, eles são vídeos bem simples, né? Só para trazer um pouco daquilo que eu tô acompanhando, daquilo que eu vejo, né, com relação ao futebol, né? E é muito importante, né, poder chegar e trazer também um pouco de conteúdo para vocês no sentido de tentar mostrar para vocês em si o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo o que eu acredito que pode chegar a acontecer, né? Então, assim, o assunto do momento, né, principalmente agora que terminou a temporada, geralmente é sobre o mercado da bola, né? Que é contratações, o vai e vem, né? De contratações, de não contratações, possíveis idas e vindas, né? De jogador, treinador, né? E assim, um dos assuntos mais comentados, né? Se não o mais comentado, eu acho agora, principalmente agora nesse início de temporada, é principalmente sobre o fator Filipe Luís, né? Se o Filipe Luís vai renovar ou não vai renovar, né, com o Flamengo. Tá virando meio que uma novela isso. E no meio disso tudo tem muita desinformação, né? Tem muita informação daqui, informação dali, informações algumas bem desencontradas. E nessas horas a gente tenta pegar sempre a melhor informação possível, que é de sites, de páginas, né, confiáveis. E eu peguei aqui, no caso, as últimas duas informações que saiu principalmente no GE, que é um site bastante confiável, né? Que é o GE falando sobre o Flamengo, né? Eles falam de vários e vários clubes, eu acho que praticamente todos os clubes do país. Mas um site, por ser um site bem confiável, eles passam em si as devidas informações sobre o que eles pegam lá, né? Então eu queria falar sobre o Filipe Luís e queria falar também sobre o Vitão, que também pode ser a primeira contratação em si do Flamengo, né? Para essa temporada agora de 2026, né? Para essa temporada de 2026. Então, assim, a penúltima, na verdade, né? Informação que tinha saído sobre Filipe Luís era a informação que ele tinha dado ok para a proposta do Flamengo, mas salário da comissão técnica emperra acordo às vésperas do fim de contrato, né? E aí ele informa que o treinador ele praticamente acertou toda a base salarial com o Flamengo, mas ele ainda diz que falta somente ser verificado com relação ao salário em si, né, da comissão técnica, que seja de uma forma separada, né? Vamos supor aqui que foi mais ou menos o que passa a informação. Eu vou pegar 2 milhões, né, de reais, esses 2 milhões de reais, no caso, ele vai ser o seu salário. Beleza, ele vai ser o teu salário, só que a comissão técnica, de alguma forma, você vai ter que negociar separadamente. O Flamengo, geralmente, na grande maioria das negociações, não o Flamengo somente, né, mas acho que na grande maioria dos clubes, quando eles pegam um salário e já passa diretamente pro empresário, para algo parecido, geralmente eles já pegam em si e colocam tudo junto, né? Só que o Filipe Luís, ele informa, né, pelo menos nessa informação aqui que passa, de que ele deu ok, só que esse ok é somente para ele, para que esse salário seja somente para ele. Que o salário em si da comissão técnica, do restante da comissão técnica, seja feita de forma separada, né? E, enfim, ainda há, no caso, esse entrave, né? Para poder confirmar em si a renovação de contrato do Filipe Luís. E aí, no caso, os valores eles não deveriam sair desse montante. Então, assim, a, a continuação, né, da informação. A 4 dias do fim de contrato, as partes jogam com paciência para saber quem vai flexibilizar seu posicionamento. De acordo com a apuração do GE, Filipe Luís aceitou uma oferta abaixo da pedida inicialmente, do que pedia inicialmente, tá errada a informação aqui, e compôs o acordo com bonificações por metas e uma multa rescisória acessível ao mercado em vínculo de 2 anos. Ou seja, multa está acertado, bônus, bonificações, todas essas coisas estão acertadas. O que só precisaria mudar mesmo seria com relação a esse salário, né, que ele poderia receber durante o mês, né, salário mensal, porque esse salário em si, ele teoricamente ele seria um conjunto da obra, né, já incluiria toda a comissão técnica, e o Filipe Luís discorda disso, ele entende que no caso esse salário seria para ele e que o restante da comissão técnica deveria negociar de forma separada, né, com o próprio clube, né. E assim, foi aquilo que eu falei. São muitas informações passadas, são muitas informações que
que vários e vários jornalistas chegam, passam, né, sobre. E agora é aquela questão de você analisar muito bem as informações e tentar pegar a melhor informação possível para poder chegar e passar para vocês. E, ao meu ver, né, pelo que também foi repassado, né, acho que ontem ou anteontem, não vou lembrar qual foi o dia, foi repassada a informação, mas foi repassada a informação pelo Vene Casagrande, que também é um setorista muito conhecido, muito confiável, né, um jornalista, né, no caso. Ele passou informando que o Flamengo pretende resolver em si a negociação pelo menos até o dia de hoje, dia de domingo. Porque eles não querem se estender mais, não porque eles não querem renovar com o Felipe Luiz, mas é por conta de todo esse imbróglio que vem acontecendo. E esse imbróglio, ele abrange o quê? Ele abrange a renovação de contrato com um treinador que não está sendo flexível desde o quê? Desde o meio do ano, enfim, né? Falando que queria negociar para o fim do ano. E via como uma grande esperança e um grande presente de Natal, né, a renovação do treinador, agora está virando praticamente uma não renovação mesmo, né? Então isso tudo engloba para o Flamengo ir atrás também de outros treinadores, porque o geral que deve ser pensado é sempre no Flamengo. E esse geral, ele abrange o quê? Ele abrange o futebol, ele abrange planejamento, ele abrange muitas outras coisas. Então, isso é muito importante em si num clube de futebol, que é justamente você ter esse planejamento, né? O Felipe Luiz, ele tem sendo visto, né, com bons olhos, né, para a Europa, né, tudo pela Europa, no caso. E, pelo menos ao meu ver, eu vejo que o Flamengo hoje, ele tem sim a questão financeira de você ser o time mais rico do país, talvez, né? O time mais rico do país, por estar conquistando muitos recursos financeiros, mas tem muito aquela questão de você saber como usar esse dinheiro, né? E as pessoas veem, né, tudo que é falado, né, principalmente de acordo com o que foi falado, né, nos últimos dias, que o Flamengo tá tendo um lucro muito grande, tá tendo uma receita muito grande, né? Então, os jogadores, técnicos, enfim, diante de tudo que aconteceu, principalmente agora nesse último ano, vão tentar se aproveitar disso para elevar a pedida. Sempre vai ser isso, né? E aí vai de cada um pensar se a pedida do Felipe Luiz ela foi muito alta, se ela foi baixa. Vai de cada um, né? Alguns vão achar que vai ser alto, alguns vão achar que só tem que chegar e só tem que pagar. Mas Flamengo é como também uma empresa, né? Como qualquer clube é também uma empresa. Você também tem que analisar as coisas para o bem do clube, né? Você não pode pagar muito por um grandíssimo treinador, porque se fosse por causa disso, você contrataria também o melhor jogador do mundo possível, né? Só para chegar, pagar e pronto, né? Só que tem muitas outras coisas que abrangem uma situação como essa. Então, assim, aí foi passado hoje, né? A outra informação, né? No caso, que o GE colocou, que diz assim: Flamengo não desiste de Felipe Luiz. A informação que eu passei, né, que eu informei para vocês, é a informação de ontem. Essa já é uma nova informação, que foi passada hoje, né? Flamengo não desiste de Felipe Luiz, mas tem outras 3 opções na mesa, né? E aí, assim, diz que o Flamengo, no caso, que a ideia de anunciar a renovação com o presente de Natal cai por terra, que foi aquilo que eu falei para vocês, né? E o que tinha começado ainda no primeiro semestre chega em estado mais crítico nos últimos 4 dias de contrato. E é aquele negócio, né? O Vene Casagrande disse que, no caso, teria até hoje para fazer em si. No caso, estava alguns dirigentes, né, tudo, alas, né, ali do Flamengo, estavam querendo, de alguma forma, fazer com que essa renovação saísse pelo menos até hoje, né? Diante de tudo que está acontecendo, né? Muito tempo se passando e parece que vai resolver, mas não vai resolver, né? Parece que estão aumentando demais a pedida e parece que, enfim, né? Uma coisa leva a outra. E aí, no caso, foi repassado por ele que iria via renovação, não, perdão, que no caso deveria se resolver esse problema pelo menos até hoje. E uma das informações aqui que passa justamente nessa matéria aqui que foi colocada hoje, vou até pegar aqui para vocês, diz que não necessariamente o Flamengo precisaria, no caso, resolver esse problema até hoje. Mas deixa eu só pegar aqui. Tá aqui, ó. Dizem assim, ó.
Correntes no clube pressionam para o Flamengo desistir do negócio se não houver um acordo até o fim deste domingo, mas a diretoria evita trabalhar com prazo e vai esticar a corda por Felipe Luiz, que é a sua prioridade. O que não significa que vai esperar o fim do contrato para se movimentar no mercado. Ou seja, o Flamengo quer porque quer o Felipe Luiz, quer renovar o contrato com o Felipe Luiz, e eu acho que é a melhor avaliação. Por quê? Porque o Felipe Luiz já está bem acostumado, né, com o elenco já está acostumado com o Felipe Luiz, ou seja, muita coisa engloba para ele poder ficar, né? Só que tem muito essa questão justamente daquele jogo de cintura, né? Lá em abril foi oferecida uma proposta de renovação de contrato, né? Tudo. O Felipe não quis negociar, né? Queria continuar deixando, né? Ver aonde isso iria dar. Porque ele tinha o resto da temporada toda para poder trabalhar, né? E tudo mais. E tinha o... E chegou, se eu não tô enganado, justamente no segundo semestre, não lembro quando foi em meio ali a disputa, né, que tava Palmeiras, tava meio embalado, né, tava chegando ali muito próximo, né, disputando o Brasileirão, e o Flamengo também tava numa disputa séria ali na Libertadores, onde praticamente foi eliminado, né, iria ser eliminado ali, né, contra o Estudiantes, diante de tudo que aconteceu, Estudiantes, Racing também, enfim, diante de tudo aquilo que engloba, né, o futebol. E aí o BAP, né, no caso que é o presidente, ficou com muita dúvida sobre renovar esse contrato. Então, assim, algumas coisinhas foram acontecendo justamente para chegar aonde se chegou hoje, que é, no meio disso tudo, tinha proposta para renovação, nenhum dos dois cederam, e agora que o Felipe Luiz conquistou tudo, de alguma forma ele quer pedir um salário astronômico, né? E ele tá certo em pedir diante de tudo que ele conquistou. Só que é aquela questão, né? Cada um tem uma avaliação, né? E o Flamengo entende justamente que essa avaliação é merecida, mas não totalmente, né? Porque o Flamengo também trabalha em si com a sua responsabilidade financeira, né? Então, sobre o Felipe Luiz, sobre o que eu penso diante de tudo isso, né? Eu acho que o Felipe Luiz ele vai chegar a renovar esse contrato, eu acho, tá? Que a gente só baseado na opinião mesmo, né? Mas eu acho que ele vai renovar esse contrato. Eu acho que uma perninha, sabe? Eles vão mexendo, vão dando um passo de cada vez, sabe? Subindo um degrau de cada vez. Acho que é isso que eles estão fazendo agora nesse momento. Acho que eles vão renovar esse contrato. Eu acho que vai ser muito difícil ele sair, principalmente pelo fato de lá fora ele ainda não poder, né? No caso, comandar outro clube, porque ele precisa de uma licença lá da UEFA. E para ele conseguir, no caso, para ele poder liderar, né, comandar times europeus, parece que ele precisa também de pelo menos 2 anos aqui num clube brasileiro, alguma coisa assim. Não sei direito como é que funciona essa parte. Mas o Felipe Luiz, ele tá muito bem avaliado e o melhor clube pro Felipe Luiz é o Flamengo, cara. Não tem outro melhor clube para ele. Justamente por essa questão que eu falei pra vocês. Ele já tá muito acostumado com o clube já tá muito acostumado com ele, os jogadores estão acostumados com ele, respeitam muito ele, sabem que ele é um técnico extremamente promissor. Então tem muita coisa boa, muita coisa positiva para ele, porque eu entendo, pelo menos ao meu ponto de ver, né? Meu ponto de vista. Ele tem um elenco recheado nas mãos e no Brasil e em outros clubes ele não teria, né? Então é extremamente importante você conseguir fazer essa renovação, né, de contrato e ter a flexibilização de ambas as partes. Então, ao meu ver, eu acho que ele vai renovar. Mas se não renovar, né, tem outros 3 nomes na mesa, que são Thiago Motta. Thiago Motta, ele é um treinador razoável, porque eu entendo que ele fez um bom trabalho no Bolonha, quando comandou o time lá na Itália, fez um bom trabalho, mas depois que ele foi para a Juventus, ele não fez um grandíssimo trabalho. Se bem que a Juventus também é meio, né, é um time bom, mas sempre capengando, né? Uma hora sobe, uma hora desce, uma hora sobe, uma hora desce. Um time que oscila bastante, mesmo tendo grandíssimos jogadores lá também. E você tem também o Arthur Jorge, que fez um trabalho maravilhoso, um trabalho grandiosíssimo no Botafogo, conquistando o Brasileiro e Libertadores também. Que eu acredito que seja um nome mais compatível em si com o Flamengo, né? Pelo estilo de jogo em si que o Flamengo apresenta, um estilo de jogo bem um pouco mais parecido com aquilo que o Arthur Jorge também gosta de trabalhar, né? E você tem também o Leonardo Jardim, mas o Leonardo Jardim eu acredito que ele vai se aposentar, cara. Eu acho que não vai haver essa possibilidade
de contratação, né? Então, assim, você tem esses 3 nomes na mesa, mas o mais viável aí é o Thiago Motta no sentido de ser um pouco mais fácil, mas ao mesmo tempo ele não estar tão adaptado, né, ao futebol brasileiro, porque a carreira dele sempre foi basicamente toda ela lá na Europa. Então isso é muito importante também. É analisar basicamente num todo no que seria melhor em si para esse futebol do Flamengo, porque o Flamengo ele não é somente jogador, cara, ele precisa também ter um grandíssimo treinador. E é por isso que eu acredito que o Flamengo ele vai renovar com o Felipe Luiz, e a prioridade é o Felipe Luiz justamente nesse sentido. Só que o tempo tá passando. O tempo tá passando e você precisa ter esse planejamento para essa próxima temporada de agora, né, de 2026. Então, tudo isso engloba muita coisa, mas é o mais viável em si para o Flamengo e é o melhor em si para o Flamengo tentar renovar esse contrato. Beleza, essa é a informação que eu queria passar para vocês do Felipe Luiz. Ficou algumas coisas meio emboladas aí, mas eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, tá? E a informação que eu vou chegar e vou passar aqui para vocês agora também é sobre o Vitão, né? Que essa informação aqui, ela foi do dia 26, no caso foi de sexta-feira, né? A informação que foi passada era do próprio GE também, tá? Diz assim: o Flamengo se acerta com o Inter e fica perto de contratar o zagueiro Vitão. Clube Colorado dá sinal verde para o negócio e fala conversa com o jogador. Tá. O assunto Vitão, ele engloba mais algumas coisas também. Não é somente chegou, conversou com o Inter e acertou. Não. O Flamengo tinha entrado na negociação desde o semestre passado, né? Semestre 25.1, né? Já tinha tentado, de alguma forma, desde o primeiro semestre, no caso, né? Eles já tinham tentado, de alguma forma, negociar com o Vitão, né? E o Flamengo, a princípio, estava com bastante dificuldade para acertar, porque tinha que se acertar com o Inter primeiro, para depois se acertar com o jogador. E o Inter, eles estão com uma dívida em si diretamente ligada ao o Thiago Maia, né? Que na época o Thiago Maia foi negociado com o Inter, tudo foi negociado dentre eles, dentro dessa negociação, em algumas parcelas que deveriam ser pagas e tudo mais, e o Inter não pagou, e aí, enfim. E a ideia do Flamengo era negociar, no caso, com o Vitão e pagar um determinado valor ao Inter, mas abonando essa dívida que o Inter tinha com o Flamengo por causa do Thiago Maia, né? Por conta dessa contratação que o Inter fez, né? Contratando o Thiago Maia. E aí, assim, no primeiro semestre não deu certo, né? Na janela do meio do ano não deu certo. E aí chegou agora para essa temporada para vir mais forte pelo zagueiro, o Cruzeiro veio muito forte pelo negócio, né? E a questão com o Cruzeiro era o seguinte: a proposta já estava tudo ok, o Inter aceitou a proposta com o Cruzeiro, o Vitão também se acertou nas bases salariais com o Vitão, né? Só que o problema foi que eles queriam envolver mais um jogador no meio disso, e o jogador João Marcelo, né? Do Cruzeiro. Só que o João Marcelo não queria ir. Pelo menos essa é uma das informações que eu cheguei a olhar aqui. Cheguei a observar aqui. E o João Marcelo não queria ir. Se a gente for analisar para a carreira do Vitão, o que seria melhor? Seria melhor, de alguma forma, o Vitão ser jogador do Cruzeiro em vez do Flamengo. Pro Vitão. Por quê? Porque o Cruzeiro também vai estar na Libertadores. O Cruzeiro vai estar disputando por títulos. E principalmente o Cruzeiro vai... no Cruzeiro ele vai ser titular. No Flamengo ele não vai ser titular. No Flamengo ele vai ser banco. Então assim, tudo bem que é um zagueiro novo. Ele tem o quê? Ele tem 20... Deixa eu confirmar aqui. Mas ele tem 26 anos. É 25, 26 anos. 25, 26 anos. Alguma coisa assim. Mas querendo ou não, ainda é um zagueiro novo. Então quando você pega tudo que liga diretamente ao jogador... você tem que analisar sobre aquilo que ele vai pegar de desempenho. Quando você fica no banco, você precisa de sequência. E no Flamengo pode até ser que ele tenha uma sequência, mas não vai ter uma sequência muito grande, né? Não vai ser a mesma sequência. Vai ser uma sequência um pouco menos. Então, assim, a princípio ele já tinha, de alguma forma, negociado com o Cruzeiro, né? Já estava tudo certo, mas o João Marcelo não quis ir, não queria ir para o Inter. E aí ficou emperrada a negociação. O Flamengo foi consultado novamente, né, por empresários ligados ao Inter, né, dirigentes ligados ao Inter, para voltar novamente à negociação. Voltou à negociação, o Flamengo ofereceu um determinado valor para pagar à vista e o outro valor abonava a dívida. O que seria esse valor à vista? Seria 5,5 milhões, né, de euros, se eu não estou enganado, acho que é de euros,
mais 500 mil de bônus por metros, né? E a princípio tudo certo, a negociação até aí. Por isso que o Flamengo, por isso que aqui na informação diz, o Flamengo se acertou com o Vitão e fica perto de contratar o zagueiro. Só que ainda falta se acertar com o Vitão, e até o presente momento ainda não houve esse acerto, ainda não houve essa confirmação, né, de tá tudo certo, né? Então fica um pouco dessa dúvida aí, se o Vitão vai querer ir pro Flamengo, se não vai. Acho que tem pontos a favores, um deles é o próprio José Boto, com quem o Vitão já trabalhou junto. Então, assim, é de se analisar também pro que o Vitão quer. Se ele vai querer ser titular, se ele vai querer ser banco, se ele acha que ele vai ter oportunidade no Flamengo, se ele acha que indo pro Cruzeiro ele vai ser titular absoluto. Isso tudo passa por uma análise muito ampla. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que para ele, se ele quer ser titular, teoricamente seria no Cruzeiro. Se ele for vir pro Flamengo, teoricamente ele vai ser banco. Só que aí no Flamengo ele não vai ser banco de qualquer jogador, ele vai ser banco do Léo Pereira, que hoje pelo lado esquerdo é o melhor zagueiro do país. Não tem outro melhor. Talvez ele seja ali parecido em si com relação ao futebol. Vi também que tem uma galera que não gosta da contratação dele, eu acho ele bom jogador. É um cara que às vezes falha, pelo menos dos vídeos que eu já vi dele, né, tudo, eu já vi ele falhar algumas vezes. Mas ele é bom jogador, ele é bom jogador. Para ficar ali no banco do Léo Pereira, eu entendo que ele é bom jogador, né? Mas aí a gente vai ver, né, as cenas dos próximos capítulos para ver exatamente como é que isso vai acontecer, né? E é isso. Eu entendo que o Felipe Luís precisa ficar, eu entendo que o Vitão é uma boa contratação pro Flamengo, o Flamengo ainda vai contratar também mais alguns outros jogadores, eu entendo, mas precisa, para poder avançar em si nessas outras contratações, precisa confirmar o mais rápido possível essa confirmação, né, de renovação de contrato com o Felipe Luís, porque se demorar muito o planejamento, ele vai ficar bastante atrasado de novo, né? Mais um ano, mais uma vez, o Flamengo tendo seu planejamento atrasado por conta de treinador, né? Então, o Flamengo precisa resolver isso o quanto antes. Por enquanto, é isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado de alguma forma dessas informações aqui sobre o que eu acredito, sobre o que vai acontecer, sobre o que não vai acontecer. Acho que o Vitão vai ser contratado, acho que o Felipe Luís também vai renovar esse contrato, mas tem que ser visto isso quanto antes melhor, né, para poder agregar, para poder somar, né, no caso nesse time do Flamengo, para o Flamengo vir mais forte em si para essa próxima temporada. Torço muito para que essas duas situações em si aconteçam. Se não acontecer, vamos ver aí o que vai acontecer em si daqui em diante. Beleza? Se ainda não deixaram like, deixem um like no canal. Se ainda não é inscrito, se inscrevam e comentem aqui embaixo sobre o que vocês acham sobre o Felipe Luís, sobre o Vitão, sobre outras contratações. Vou trazer também mais conteúdos sobre outros times também. Tenho passado muito sobre o Flamengo, porque eu gosto de passar mais sobre o Flamengo, mas vou tentar trazer também mais conteúdos aí sobre outros times também. Beleza? É isso. Fiquem com Deus e tamo junto.